Este programa é livre para todos os públicos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Pode aplaudir. Nós só dizemos palavra da salvação quando lemos o Evangelho. Todos os outros textos que a gente lê, a gente fala palavra do Senhor. Por que será isso? Porque significa que a Bíblia inteira precisa ser lida à luz do Evangelho. Porque Jesus é o Evangelho. Jesus não veio comunicar um Evangelho. O que significa Evangelho? Boa notícia, boa nova, mensagem boa. Jesus, ele não veio trazer só uma mensagem, ele veio ser uma mensagem. Jesus é o Evangelho. E aqui nós temos, nesse versículo, o comecinho do Evangelho de Mateus. E se você observar, essa vai ser a tônica do Evangelho de Mateus inteirinho. Por isso que Mateus vai encerrar o Evangelho reafirmando a mesma coisa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou convosco. Ele está no meio de nós. Não é essa grande proclamação? Cada um aqui já recebeu pela manhã uma missão dupla. Qual foi a missão que o Padre Jonas deixou para cada um hoje, no texto e no contexto da sua pregação? Que cada um precisa crescer como uma árvore que produza frutos que prestem. E deixou muito claro que uma árvore não cresce de uma hora para outra. Que não tem jeito de você plantar limão para colher laranja. Que não tem jeito de você plantar carvalho e isso vai se transformar numa peroba. Então, a mensagem principal da primeira pregação foi essa. Você precisa crescer, a família precisa ser o lugar que cultiva, que faça crescer uma planta. E essa planta precisa dar um fruto muito especial. Que fruto é esse? O fruto que você precisa produzir é ser uma bênção. Eu preciso tornar-me uma árvore firme, uma árvore forte, que produza frutos de bênção. Eu preciso ser uma bênção. Eu não preciso só transmitir uma bênção. Eu preciso ser uma bênção. Para que isso aconteça, aqui está o segredo. Você conseguirá ser essa árvore frondosa. Primeiro, uma árvore que presta, não cresce de um dia para o outro. Tudo que cresce rápido é porque não presta. É verdade isso? Só ir no meio do mato para ver. E eu tenho feito uns estudos aprofundados com a minha foice no meio do mato. Eu observo isso. A planta ruim, ela se ajuda. Logo vem uma samambaia que não vale nada, já faz sombra para um cipó. Aquele cipó já vem com espinho, que é para crescer, puxar numa árvore. Para depois que a samambaia morrer, ela continua seca, mas não sai dali. Que ela protegeu o espinho, que agora protege. Aí do lado já nasce aquele capim lambe-lambe. Eu dei o nome daquele capim de capim espírita. Ele gruda na gente até depois de morto. Aquilo é uma coisa medonha. E corta, aqui ó.
Foi ele. Não viu o medonho. Então, planta ruim se ajuda. E planta boa tem que ser cultivada. Tem que ser protegida. Leva tempo. Mas o mais bonito é que, na medida em que vai crescendo, se você assumir o compromisso de ser uma bênção, então você já começa a produzir esses frutos no próprio crescimento. E esse é o grande segredo. Jesus não disse que nós, se quisermos produzir frutos de bênção, precisamos ser uma árvore que esteja grudada em quem? Nele. Se meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês não passem de ramos. Então assuma a sua missão de ser um ramo nessa videira, nessa árvore de vida, que produza frutos de bênção. Qual é o segredo para isso acontecer? Está aqui. Ou eu caminho com Jesus, ou eu tenho absoluta certeza de que Ele está no meio de nós, ou nós não vamos conseguir produzir frutos de bênção coisíssima nenhuma. Nós estamos assistindo hoje a família como um lugar da desgraça. E por quê? Porque não vamos buscar a fonte que é Jesus. E Jesus vem até nós. Inclusive vem quando a gente nem o conhece, quando a gente nem o entende. A história de um casal jovem que tinha uma filhinha, um casal drogado. Aquele casal se juntou por causa da droga, passou a morar ali naquele bairro. Como o mundo de hoje é um mundo individualista, ninguém conhece ninguém, ninguém visita ninguém. Sabia que morava ali um casal de drogado. Aliás, até os pais avisavam para os filhos não chegar muito perto. Olha, não presta. Aquele casal vivia brigando, porque quando falta droga, eles brigam. E sabia-se que aquele casal tinha uma filha. De vez em quando ela saía, a mulher, para ir buscar droga. E quando ela voltava sem a droga, era briga na certa. Isso já, os vizinhos todos já sabiam, já era um ritual. Mas naquele dia o barulho foi forte demais. Uma das vizinhas, inclusive, chegou a ouvir um tiro. E aí veio o desespero. Telefonaram para a polícia. Quando a polícia entrou naquela sala, o quadro era medonho. Parecia uma transmissão da televisão brasileira no final da tarde. O quadro era pavoroso. Um crime hediondo, ou como dizia Padre João Batista, odiondo. Odiondo é pior ainda que hediondo. É odiondo. Aquilo é medonho. Como ela não trouxe droga, o marido, no desespero, a matou. E quando percebeu que ela estava morta, cometeu suicídio. Então vocês imaginam essa cena, a polícia chega, está lá o homem caído, morto, a mulher morta, e no cantinho, encolhidinha, tremendo, a menina. 5 para 6 anos de idade. O policial percebeu logo a gravidade da cena, já arrumou um pano, pegou, abraçou a menina, saiu com ela abraçada, já levou, uma policial feminina já conduziu a menina, já foi fazer a limpeza na casa. Ninguém tinha notícia do casal. Puseram notícia no jornal, não apareceu família. Ninguém quer ser parente de gente ruim. Por isso que eu me indigente. Se o cara falar que ganhou na loteria, parece parente dele, nossa, vem com a árvore genealógica pronta. Sim, senhor, nós somos irmãos. Faz 22 anos que eu estava procurando você. Olha como Deus, se não é você ganhar na loteria, nem ia descobrir, porque aí eu vi você na televisão. Pelo formato do nariz eu percebi que nós é irmão. Aqui eu já vim com o DNA pronto. Agora, quem quer ser parente de gente ruim? Nem em casa. Quando o menino é meio ruim, o marido fala, aquele lá que puxou para a sua família, aquele pequenininho lá. Como é que é o nome dele mesmo? Aí eu louco.
Ofende a mulher, né? Então ninguém queria, não achou parente. O conselho tutelar foi arrumar uma família para cuidar da menina. Conseguiu uma família. Aquela família que adotou a menina era uma família católica. Aí pensou, essa menina não deve ser nem batizada. Aí foi conversar com o padre. O padre falou, olha, o que pode ser feito é tentar descobrir alguma coisa, se não conseguir, faz-se o batismo sob condição. Porque o sacramento é uma vez só, um só batismo, está lá em Efésios 4. Podia fazer o seguinte, já que ela está numa idadezinha boa, ela podia entrar na catequese de primeira comunhão, catequese de 2 anos, vai preparando. Uma semana antes da primeira comunhão, tem a renovação das promessas do batismo, então a gente já fazia o batizado dela. E ela depois fazia a primeira comunhão junto com os coleguinhas. Ah, a ideia maravilhosa. Então o padre chamou a catequista e falou, olha, nós temos aquela menina que os pais morreram, viu no jornal? Ah, vi, sim, até guardei um recorte lá em casa. Não sei para que guarda, né? Foi providência de Deus que eu guardei lá. Então, aquela menininha ali, ela vai vir para a aula de catecismo. Mas veja bem, os pais dela não eram católicos, nunca falaram de Deus para ela. Ela não sabe nada de Deus, nada. Então, você precisa bolar uma aula para que essa criança não se sinta abandonada, marginalizada. Aí a professora pensou e bolou uma aula. Então, o primeiro dia de aula, a professora pôs uma mesinha assim em cima da mesa, pegou uma imagem de Jesus misericordioso, uma imagem branquinha, bonita, com aquele raio azul e vermelho, pôs em cima da mesa e cobriu com um paninho. Aí os alunos em volta, quando começou a aula, cada um se apresentou. Aí a professora falou, bom, agora todos se apresentaram, eu queria apresentar uma pessoa para vocês. Eu queria apresentar para vocês a pessoa mais importante do mundo. Quem será que é? Quem será? Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui a estátua dele. A criança que souber quem é, não fala, só levanta a mão. Aí foi tirando devagarinho as crianças. Aí, ó. Devagarinho, tirou. Levanta a mão. Todas levantaram a mão. Inclusive a menina, a Thalita. Aí a professora falou, Thalita. Que pensou, criança é tudo igual, levanta a mão, todos vão. Isso é igual a oração de cura. Às vezes quando fala que começa a curar, tem gente que cura tudo. Às vezes tem que tomar cuidado, que é doença de homem, a mulher fala, louvado Senhor, aleluia. Perigoso. Criança é assim, criança vai na onda. Lá em Florianópolis tinha uma freira que ela levantava tudo quanto é doença que tinha lá. Qual que é eu que ganhei a cura. O professor falou, vai ver que ela fez assim também, né? Thalita, você sabe o nome desse homem? Ela falou, o nome não sei não. Aí a criançada caiu na gargalhada. Mas então por que você levantou a mão? Ela falou, porque, professora, no dia que meu pai e minha mãe morreram, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Era esse homem que estava me segurando no colo. Quem é ele, eu não sei. Se nós tivermos a graça de chegarmos à certeza, mas uma certeza por experiência, aconteça o que acontecer em minha vida, Ele está no meio. Agora que coisa espetacular. Qual é o nome dele? O nome dele que nós lemos aqui no versículo. Emanuel, que significa? Repita, Deus
Ele está no meio. Por que esse plural? Por que esse plural? Porque nós não podemos pensar, e Jesus Cristo desde o começo veio nos ensinar, que se eu quiser ter o meu relacionamento com o meu Deus, eu estou fora do projeto de Jesus. E esse meu Jesus não é o Jesus da palavra. Esse Jesus da palavra é Emanuel, que significa Deus conosco, é plural. E conosco significa, no mínimo, eu e você. No mínimo. No mínimo, marido e mulher. No mínimo, pai e filho. E por isso que o Papa vai falar tantas vezes da família como igreja doméstica. É na medida em que nós vamos aprendendo a viver essa comunhão, que isso vai se expandindo. E aí nós podemos formar a grande família dos seguidores de Jesus. E aí nós vamos poder experienciar a força dessa certeza. Ele está no meio de nós. Aconteça o que acontecer, consciente ou inconsciente. Como é que aquela família, como é que aquele homem e aquela moça, aquele rapaz e aquela moça, drogados, que nunca falaram em Deus, como é que eles foram canais de Jesus para aquela menina, a ponto de Jesus estar lá segurando ela no colo? No fundo, o que eles buscaram sempre foi essa felicidade. Aliás, essa é a primeira afirmação do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, do número 1 até o 25, 26, faz uma introdução ao Catecismo. A primeira afirmação do Catecismo, a partir do número 26 e 27, diz exatamente isso. Há dentro do coração do ser humano um desejo profundo de Deus. Não foi alguém que colocou, foi Deus que colocou em nós. E esse desejo profundo nos impulsiona, nos empurra para nos encontrarmos com a felicidade. Aquilo que nós aprendemos, eu nasci para ser feliz, você nasceu para ser feliz. O ser humano nasceu para ser feliz, nasceu para ir ao encontro desse grande outro que é Deus. E todos os outros com os quais eu me encontro é só uma indicação para chegar a esse grande outro que é Deus. Quer ver uma bobagem do mundo? Que começa na família. Por que muitos casamentos dão errado? Hoje principalmente. Porque casa com a imbecil ideia de que encontrei uma pessoa que me completa. Encontrei a minha outra metade. Não acha, não procure metade. Você não é metade? Você é inteiro? Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que poderá completar você. Aliás, nem todas as pessoas do mundo poderão completar você. Nunca. Há algo maior que está no nosso coração. Então a imbecilidade, eu me casei com essa mulher casou com esse homem, ele me completa, eu completo você. Os homens bobos então, vão cortando as amizades das mulheres. Você não pode mais ter amigo, agora você tem eu. Deixe de ser besta. Você não tem poder de completá-la e nem ela de completar você. Você é uma seta que apronta para algo muito maior. Cada vez que nós queremos nos encontrar com o outro, na verdade nós estamos atrás do grande outro, com O e nome, que é Deus, para o qual o nosso coração foi feito. Cada vez que nós procurarmos viver essa experiência de amor, nós seremos canais. Isso vai crescer em nós, é árvore, é planta, tem que ser cuidada, demora, tem que ser regada, tem que ser protegida e vai dar frutos. E esse fruto precisa ser bênção. E o que é bênção? Bênção é canalizar um som bom. E não tem melhor som do que a mensagem que é Jesus. Abençoar
é falar o bem. Aliás, nós católicos deveríamos assumir um compromisso. Se não for para eu falar bem, eu não falo nada. E isso é ser bênção. Agora, falar bem não significa falar aquilo que o outro quer ouvir. O amor exige quantas e quantas vezes a palavra não. Gostar de alguém é muito fácil. Gostar, é saborear, é se dar bem. Amar, não. Falar o bem nem sempre é falar palavras agradáveis. Senão, se fosse assim, Jesus estaria fora dessa, porque Jesus falou algumas palavras muito desagradáveis. Jesus chegou a chamar Pedro de Satanás. Jesus chamou a Cananeia de cachorra. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, geração adúltera. Isso é palavra boa? Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão. Não são palavras boas, não são palavras agradáveis, mas uma palavra que faça o bem ao outro. E o que é fazer o bem ao outro? Fazer o bem ao outro é fazer com que o outro cresça ao ponto de se encontrar com Deus. E quantas vezes, hoje, nossas famílias perderam a consciência de que essa é a sua vocação. Eu estou no mundo para quê? Eu quero dar um bom futuro para o meu filho. Eu quero dar um bom futuro para minha filha. Eu não quero, Deus o livre guarde, Padre, que o meu filho passe tudo que eu passei. Eu estou fazendo o que posso e o que eu não posso, para o coitado não precisar ralar tudo que eu ralei. Tadinho. Essa não é a sua missão de pai. A sua missão de pai e mãe cristãos é fazer com que o seu filho e a sua filha cresçam, torne-se uma árvore frondosa que dê frutos de bênção para o mundo. Não é para mim. Se é para mim, não é amor verdadeiro. Essa é outra imbecilidade que o mundo ensina. Uma pessoa, se conseguir odiar uma pessoa no mundo, não ama ninguém. O amor não exclui ninguém. Uma árvore, ela dá sombra para quem gosta dela ou para quem não gosta dela. Tanto faz. Ela provoca a fotossíntese para quem gosta dela, para quem não gosta. A rosa exala o seu perfume para quem gosta dela ou para quem pisa nela. A árvore dá sombra até para o cara que está com o machado cortando o pé dela. Enquanto ele estiver cortando ainda, ela tiver um pouquinho firme, ela está dando sombra para ele. Agora o ser humano diz, eu amo fulano, não amo ciclano. Esse eu amo. Esse eu não amo. Esse eu amo. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Olha a questão da Palestina e de Israel. Filhos do mesmo pai. Você vai lá em Jerusalém, tem lá a ala cristã, a ala muçulmana, a ala israelita. Filhos do mesmo pai. E não se entendem. Mas estão construindo um muro imenso. Toda semana vai lá, um mata o filho do outro, mata do outro, mata do outro. Matou 2 meus, mato 3 seu, mato 4 seu. E olha onde está chegando. Mas isso começa lá nos vizinhos. Que briga porque a vaca do vizinho, ou a mula da vizinha, ou a mula no sentido de animal. A mula da vizinha rebentou a minha cerca e comeu o pé da face meu. Aí eu vou lá, eu brigo com a vizinha. Aí a vizinha em festa fala, para que você não fez a cerca direito? Para que você não usou um morão que prestasse? Pusesse um morão de aroeira lá, que eu queria ver se aquele... Agora põe os eucalipto podre velho lá já. Aí já começa a brigar. Aí a mãe chega em casa e fala, aqui, escuta uma coisa, vem cá, seus cachorrinhos, vem cá que a mamãe quer falar com você. A partir de hoje, se eu ver vocês conversando com os filhos daquela medonha, eu arranco o umbigo de vocês.
Entenderam? Aí as crianças ficam de mal. Se vê o cachorro do vizinho na rua, joga pedra, porque é do vizinho ruim. Vai à missa, olha onde está sentada fulano, eu vou para o outro lado. Para não dar a paz de Cristo para ela. Já pensou? Como é que eu posso crescer e ser bênção se eu estou ensinando para a criança? Você tem que amar alguns e outros você não pode amar. Como é que você pode colher 2 tipos de fruto da mesma árvore? Ou o coração ama, e por isso eu dizia, esse plural, ele está no meio de... E se nós não aprendemos a viver esse nós, Jesus não fica no nosso meio. Ele falou, o que fizer o menor dos meus irmãos é para mim. Nós temos um poder terrível, e esse é o poder que o encardido mais vai fazer a gente usar ao longo da vida. O poder de criar um obstáculo para que Deus esteja no nosso meio. O nome diabo, que hoje é... Diabo significa aquele que se atravessa entre nós, aquele que coloca no nosso meio. Diabolos é o contrário de símbolo, que junta. É aquele que se coloca no meio. Então, se ele não conseguir colocar-se no meio feito um paredão, ele pode se colocar no meio feito uma lente suja. E como é que eu vou ver uma pessoa pela lente suja? Normalmente o que eu vejo de sujeira nos outros está aqui em mim. A mulher não ficava falando mal da vizinha? Não sabe nem lavar roupa? Olha lá para você ver, põe os lençóis dela lá para aquarar, lá, ó, tudo manchado. Aí o marido falou, bem, é o vidro aqui de casa, da cozinha, aqui a janela. Limpa o vidro aqui. Se eu não tenho esse filtro, e aqui uma coisa muito importante, se eu não tenho filtro nos meus olhos e no meu coração, eu vejo as pessoas como o mundo quer. E aqui o Padre Jonas abordou algo de manhã que é muito sério e que nós vamos ter que estudar muito ainda para ensinar a verdade ao povo de Deus. E quando eu falo povo de Deus, não estou falando só católico, não. Estou falando do povo de Deus que está espalhado, perdido pelas falsas doutrinas e falsas religiões que tem por aí. Esse é povo de Deus. Principalmente uma coisa que o demônio faz com que a pessoa se estrague muito, a questão da imagem. O ser humano, ele se educa a partir também daquilo que ele vê. Por que Jesus tantas e tantas vezes dizia, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não trabalham, não ceifam, e vosso Pai Celeste, olha que coisa linda, essa flor, por exemplo, que muitos chamam de bico de papagaio, na verdade o nome dessa flor é a flor do Espírito Santo. Agora ela está aberta aí, porque isso aí põe remédio aí dentro dela. O natural dela é abrir pelo meio, finalzinho de abril, maio, junho. Em Pentecostes está tudo aberto assim. Essas folhas vermelhas, elas eram verdes. Vai se transformando, vai avermelhando. Gente, quem é que pinta isso? Não pensem vocês que isso aí é o símbolo da Portuguesa de Esportes, que não. Não é em homenagem aos meus queridos que estão em direto agora nos vendo aí em Portugal. O símbolo da bandeira é verde e vermelho. Quem pintou? Quem pôs essa tinta aí dentro desse vasinho? Então, na medida em que eu vou olhando, quando a gente olha coisas bonitas, a nossa imagem vai se assimilando e vai assimilando as coisas bonitas. E eu vou reproduzindo coisas bonitas. Por que o demônio trabalha tanto a questão da sensualidade? Vejam nessa área o que a nossa mente é capaz de produzir. Você vê uma imagem sensual. Essa imagem entra dentro da sua cabeça e vai para a sua memória. E fica ali deitada. De noite você está dormindo e essa memória traz de volta como se fosse
real. Não é assim? Como se fosse real. E se você alimenta isso, aonde vai parar? Numa cabeça prostituída, numa cabeça pornográfica. O que significa pornografia? Significa fazer aquilo que deveria ser íntimo, fazer aquilo publicamente. Isso é pornografia, o sentido da palavra, o grego aí. Então eu alimento aqui, ó. Eu estou pondo no lugar errado. Ora, se nós não nos cercamos de imagens, de palavras, de sons, que entra pelo ouvido, que entra pelos olhos, que nos alimentam na bênção, como é que nós seremos bênção para os outros? E hoje nós estamos fazendo o quê? O ser humano que vive na cidade, ele não vê mais sinais desse Deus. Quem contemplar um pezinho de flor do Espírito Santo desse, o cientista que fizer um estudo sério sobre essa planta, ele vai chegar numa conclusão: Deus existe. Sabe que já afirmava, não sei qual filósofo grego, é o filósofo do fogo. Qual é que é o filósofo do fogo lá, quem sabe? Heráclito, acho que é ele, não tenho certeza. Mas um filósofo grego afirmava o seguinte: um pouco de ciência afasta a pessoa de Deus. Muita ciência leva a pessoa para Deus. Olha que coisa linda, isso foi falado há 4.000 anos. O mundo moderno, com toda a ciência que tem, tinha que cada vez mais se aproximar de Deus. E por que não se aproxima? Porque cria-se imagens estragadas, imagens deturpadas, lentes sujas. E eu começo a criar isso, educando meu filho, dizendo: não fale com o filho da vizinha. Não brinque com aquela criança, ela não presta. Mamãe, mas ela é minha amiga. Mas ela não presta. Você quer saber mais do que eu? Quem que é sua mãe? É eu? É. Aí a criança fica conversando com a coleguinha lá na escola. Aí a professora vai lá e põe as duas para trabalhar no mesmo grupinho. Que hoje em dia tem muitos trabalhos em grupos, né? Porque aí não precisa você preparar a aula, você chega lá, você põe as crianças para ficar conversando, deu os 45 minutos, beleza? Ou senão, vamos fazer pesquisa, né? Não precisa preparar a aula, não precisa fazer nada. Pesquisa é você copiar de um monte de livros. Se copiar de um só, não pode, aí é plágio. Tem que copiar de vários, um trechinho aqui, isso é uma pesquisa, bacana. Aí a professora põe as crianças para trabalhar junto. Aí a mãe, com aquela inteligência espetacular, falta relinchar, vai lá e tira a criança da escola. Porque eu não quero que a minha filhinha vive se contaminando com esse povo que não vale nada. Olha como nós semeando inferno. E aí eu vou lá na igreja e rezo: ó Jesus, eu queria pedir que o Senhor viesse atender minha filha, viu? Amém. Ele está no meio, eu e meu esposo, eu e minha esposa, eu e meu filho, eu e meu vizinho, eu e aquela pessoa que eu não conheço, eu e aquela pessoa que é um estranho, pior, eu e aquela pessoa que me faz o mal. Fácil? Nós só vamos conseguir crescer essa árvore frondosa e produzir frutos de bênção se eu quero assumir o compromisso de ser uma bênção para o outro, ou eu começo a levar a sério essa certeza que a palavra nos dá, ou nós seremos derrotados. Comece a sua Bíblia. Aliás, compre, ainda dá tempo, uma caneta de 4 cores, uma reguinha, e vai riscando a sua Bíblia. 4 capítulos por dia, num ano inteiro você lê a Bíblia toda. Vai marcando uma coisa interessante. Como é que o povo de Deus vencia as situações mais difíceis? Qual é o segredo que perpassa, e eu vou retomar alguns desses segredos durante esse acampamento, que perpassa a história do povo de Deus? Há um segredo, e esse segredo se repete ao longo do Antigo Testamento inteirinho, se repete pelos profetas, se repete na oração, todos os salmos,
e vai se repetir com a presença de Jesus, e é esse anúncio que nós acabamos de ler. A certeza de que Deus está comigo. O que Deus falou para Moisés, quando Moisés disse: Senhor, mas eu não consigo, eu sou muito fraco. Eu estou com você, vai. Quando o povo se viu diante do Mar Vermelho para atravessar, eu estou com você, vai. Quando Josué chegou para entrar na terra prometida, tinha lá os muros de Jericó. E Deus vai repetir, primeiro capítulo de Josué, versículos 6, 7 e 8. Eu estou com você, não tenha medo, vai. Quando o povo de Deus estava numa situação dificílima, tinha que enfrentar um exército medonho, pavoroso, um exército 30, 40, 50 vezes maior. Eu estou com você, vai. O que Deus falou para Gideão? O que Deus falou para Josafá? Eu estou com você, vai. Essa é a grande certeza. E para nós católicos, então, o contexto dessa frase animadora, ela precisa ser aplicada a cada situação da nossa vida. Ele está no meio de nós. Nós estamos numa situação dificílima. Nossa família está passando por um problema muito sério. Nós estamos com uma pessoa da nossa família com uma doença muito grave. Como é que nós vamos sair dessa? Na hora em que nós nos convencemos, Ele está no meio de nós. Nossa comunidade está passando uma situação difícil. Qual é a única certeza que vai tirar desse buraco? Ele está no meio de nós. E está por quê? Porque nós somos bons? Porque nós somos santinhos? Porque nós fizemos novena, trezena, seja lá o que for? Não, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Yeshua é um Deus conosco, Jesus, Emanuel, Yeshua, é um Deus conosco para nos, pode falar alto, é isso mesmo, para nos, porque Ele está no meio de nós, para nos, mas meu irmão, minha irmã, se nós vamos buscar salvação fora, nós não damos a chance. Na família da Talita, Jesus estava no meio dos três, não estava? Mas o pai deu chance para que Jesus o segurasse. Talvez, se ao invés, quando a mulher dele chegou, sem a droga, se ele tivesse dobrado o joelho no chão e falado: oh meu Deus, me ajude. Jesus estava lá, mas ele achou uma saída humana. Talvez se a mulher dele tivesse aprendido a rezar, e daí a importância da gente educar as pessoas, os nossos filhos, pela oração, primeira leitura da missa de hoje, talvez aquela esposa pudesse dar um berro: me ajuda, meu Deus. E Jesus estava ali, mas só ele pôde pegar no colo quem? Só a menina, aquela que não tinha onde se agarrar, aquela que não tinha onde segurar. Nós vamos buscar falsas saídas. Então você chega e desespera, porque você chegou aqui com um papelzinho na mão, com uma palavra, negativo ou positivo, ou infectado, ou câncer, ou a doença que quiser. Você tem um papelzinho, escrito por um médico que você nem conhece, porque eles pegaram o seu sangue, mandaram lá para Porto Alegre, ou para Curitiba, ou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para a cidade maior, e lá num laboratório, que você não sabe quem, alguém olhou no seu sangue e disse: tem um vírus aqui, tem uma doença, e veio o papelzinho, e você lê aquilo, minha declaração à morte. E do outro lado você tem aqui, um papel desse, com 35.568 versículos, escrito por Deus dizendo: eu estou do seu lado. E o que pesa mais na balança do seu coração? A merda daquele papelzinho que um estranho escreveu dizendo que você tem essa doença. E você acredita nisso, sua anta? Tem que morrer mesmo. Tem que morrer. Não é verdade? Nós não acreditamos que Jesus está no nosso meio de fato. Não acreditamos.
nós falamos. Isso aqui é conversa. E tu pega esse papelzinho, um papel que alguém escreveu condenando você. Aqui você tem 1556 capítulos escritos, 1534 capítulos escritos para você. Dizendo, levanta, eu estou no seu meio, eu amo você, eu teci você no seio de sua mãe, a sua vida tem um sentido, você não veio ao mundo por acaso, você é único no mundo. E você não acredita? E não, por quê? Porque não experimenta, porque é conversa. Ele está no meio de... Isso é conversa. Nós ainda não acreditamos que o nosso Deus é um Deus conosco. E Ele é conosco não porque eu sou católico, porque eu sou padre, porque eu não peco, porque eu faço novena, porque eu sei rezar. Não, Ele está conosco porque Ele não pode deixar de estar. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer assumir esse compromisso de crescer, para tornar-se uma bênção para as pessoas, você precisa pedir uma grande graça ao Senhor, e essa deveria ser a grande graça que cada um de nós deveríamos pedir nesse acampamento, a certeza de que Ele está no meio de nós. Se Ele está no nosso meio, nós vamos conseguir. Se Ele está no nosso meio, nós vamos sair desse buraco. Mas humanamente não tem saída. Ótimo, Deus gosta dessas situações. Ou a Bíblia está errada, ou então vamos deixar de ser cristãos fajutos. Mas é preciso que a gente tenha a coragem que teve Marta e Maria de Betânia. Mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Jesus não veio na hora que elas queriam. Amar não é falar o que o outro quer ouvir. Amar não é fazer a vontade do outro. Ah, eu pedi para Deus e Ele não me atendeu, também agora eu não vou mais lá. Não, azar o seu. Ele está lá para te carregar no colo, que nem carregou a Thalita. Agora, se você pegar o revólver e dar o tiro, Ele não vai pôr o dedo na frente. Isso Ele não pode fazer. Há um espaço interior, a consciência, onde eu tomo a decisão do que eu faço com a minha vida, que nem Deus pode interferir. Ele pode me ajudar. Ele pode mostrar sinais. Ele enche o mundo de sinais. Estou aqui, eu estou aqui. Essa flor está dizendo para mim e para você, eu estou aqui. Agora, se você não quer pegar essa presença de Deus e colocar dentro da sua vida, Deus não vai forçá-lo. Deus não pode forçá-lo. Essa é a grande graça que nós precisamos pedir ao Senhor. A graça de avisá-lo dos nossos problemas. Senhor, aquele que amas está enfermo. Em Lourdes é muito bonito. Sabe por que Lourdes é o lugar que mais acontece milagre na face dessa terra? Ao menos milagre comprovado pela ciência. Eu não tenho dúvida. É aquele passeio do Santíssimo que acontece toda a tarde. Todos os dias, às 5 horas da tarde. É impressionante. Se tiver 10 pessoas, se tiver 10 mil pessoas, o Santíssimo vai passando. Tem aqueles corredores pintados no chão, aquelas cadeiras de rodas, os voluntários vão levando, o Santíssimo vai passando, e o microfone vai avisando, em francês e às vezes em outras línguas: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E eles vão passando o Santíssimo, ninguém põe a mão no Santíssimo, nem pode chegar perto. Por que adianta? E que eu não gosto mesmo, eu tenho horror, eu tenho pavor. Quando eu vejo pela televisão, eu baixo a minha cabeça para não ficar bravo. Porque tem gente que pensa que a adoração ao Santíssimo é uma coisa que ir no centro espírita para pegar passe. Então fica lá passando mão. Não. Eu tenho que deixar Deus tomar posse da minha vida. Tem uma grande diferença, passe e posse. Deixe Deus tomar posse do seu coração e da sua vida. Então a gente vê aqueles doentes, eles vão olhando para Jesus, Jesus vai passando, solenemente, o sacerdote vestido aquelas roupas solenes, e o alto-falante vai dizendo: Senhor, esse que tu amas, aquele que tu amas está enfermo. E quanta gente sai de lá completamente curada, completamente transformada. Gente, são milagres que a medicina fica abestada. E sabe de uma coisa interessante em Lourdes? De todos os milagres, porque curas milagrosas em Lourdes tem milhares.
milagres, são 56 confirmados, oficialmente, que aquele grupo de 20 e poucos cientistas que tem lá do Comitê Médico Internacional, entre eles vários médicos ateus. Vocês sabiam, por exemplo, que entre os milagres de Lourdes, milagre, existe miraculado, gente que recebeu o milagre, que era muçulmano, ateu, gente que não acreditava em Deus, gente que não acreditava em milagre. Por quê? Porque é uma certeza que independe de um momento emotivo, afetivo, e que depois não muda a minha vida. Quando o Senhor passa e que se reafirma aquilo que Marta e Maria mandaram avisar: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Pode ser que Jesus não venha naquela hora, e talvez não venha para que a obra seja maior ainda, como não foi a Betânia. Esperou dar 4 dias. Por que esperou dar 4 dias? Também em Caná ele só chegou no 4º dia, porque para o judeu o 4º dia é o fim, o 4º dia é o começo do impossível. No 4º dia, para o judeu, a alma está separada por completo do corpo, não tem mais esperança. Por isso que Jesus ressuscitou no 3º dia, porque senão nenhum ia acreditar. Jesus chegou em Betânia no 4º dia, tudo estava acabado. Marta e Maria já tinham inclusive conversado entre elas, e tinham reclamado de Jesus, porque a hora que Jesus chega, as duas falam a mesma coisa: Senhor, se tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Marta fala isso, aí manda avisar Maria, Maria vem, chega e fala a mesma coisa. E Jesus diz: o que eu disse para vocês? Se vocês de fato acreditarem, vocês iriam ver a glória de Deus. Ver a glória. Ora, São João vai afirmar isso exatamente no capítulo 1, no versículo 14, quando diz: o verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele está no meio de nós, e nós vimos a sua glória. Vimos. É uma experiência. Nesse ano, meus irmãos, nós somos chamados, já nesse acampamento nós temos que fazer essa experiência, a experiência de ver Jesus, a experiência que leve-nos a essa certeza absoluta: Ele está no meio de nós. Porque quando nós temos essa certeza, nós podemos fazer feito Marta e Maria, tinham liberdade suficiente para reclamar de Jesus. E quantas vezes, se a sua oração for verdadeira, ela vai ser uma reclamação para Deus. Quantas e quantas vezes você vai brigar com Deus, no sentido mais lindo dessa palavra. Porque se amar é poder falar o que eu penso, amar é também poder falar sem pensar. E eu tenho que poder falar sem pensar com Deus. Você que é marido e mulher, você fica pensando em tudo que vai falar para o seu marido? Às vezes fica o dia inteiro. E quando você fica o dia inteiro pensando, aí dá no que dá. Que aí você fala, não dá nada. Aliás, esse é o grande problema dos atritos familiares. O homem e a mulher são 2 seres diferentes, planetas diferentes. Fala para o homem, entra por aqui e sai por aqui. Não é assim? E a mulher fala, entra pelos 2 ouvidos e sai por aqui. Não dá certo. Aí dá um conflito, dá atrito. Eu preciso poder brigar com Jesus. Eu preciso poder falar com Ele sem pensar. A grande oração que nós precisamos aprender a falar para Jesus é essa, a de explodir o nosso coração, feito Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, aonde que o Senhor está agora, meu Deus? E quantas vezes Jesus está gritando no seu ouvido assim: tira esse imenso obstáculo que você botou na frente, que senão você não vai me enxergar. Prepara os seus olhos para ver Deus através das coisas pequenas, e você verá Deus através das coisas grandes.
Prepara o seu coração para enxergar, porque esse ver, Exupéry falava isso de uma forma espetacular. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então eu preciso treinar. Ora, se só se vê bem com o coração, é por isso que Jesus deixou rasgar o coração dele, para que a gente possa ver bem a Deus e aos demais, pelo coração dele, pelo rasgo do coração de Jesus. Quando eu colocar o coração rasgado de Jesus como filtro, para que eu enxergue qualquer pessoa, por pior que ela seja para o mundo, se você conseguir olhar para ela com os olhos de Jesus, com o filtro do coração rasgado de Jesus, você vai enxergar do outro lado aquilo que a pessoa pode vir a ser, se for suficientemente amada. Então eu preciso dessa coragem de Marta e Maria, de dizer: Senhor, eu não estou enxergando o Senhor aqui. E Jesus chega e entra em nosso meio. Como é que Jesus pode entrar dentro da sua casa? Se talvez, quem sabe, você não pode entrar nem mesmo no quarto do seu filho. Tem mãe que não tem permissão para entrar no quarto de um filho adolescente. Como é que Jesus pode entrar lá? Como é que Jesus pode entrar na sua casa? Você poderá dizer: Ele está no meio de nós. Se o lugar que Jesus mais gostava de estar era a mesa, há mais de 200 passagens na Bíblia mostrando Jesus em torno de uma mesa. Se hoje você não tem mais tempo de estar com a sua família em torno da mesa, como é que Jesus pode estar dentro da sua casa, se o coração de você está lá na televisão vendo só aquelas porcarias? Como é que Jesus pode estar lá ajudando você a sair, a tirar esse papelzinho bobo que escreveram para você, dizendo que você não tem cura, dizendo que esse problema não tem saída, dizendo que não tem saída para essa dificuldade econômica? Como é que Jesus pode entrar se você não tem a capacidade de se reunir? Leia com calma o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 19 e 20, onde ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aonde? No meio. Então, por que na nossa família nós não sentimos que Ele está no nosso meio? Porque nós não estamos reunidos em nome dEle. Tem um problema na sua casa? Tem, na minha também tem. A minha, aliás, tem um monte. Em casa, hoje nós somos 90. Tem bastante probleminha lá. Tem problema sério para resolver? Eu também tenho. Aliás, se eu fosse pensar nos problemas que eu tenho para resolver, eu não estaria aqui. Mas dizia isso para uma filha hoje ainda, repetindo Santa Teresa d'Ávila, quando Jesus disse para ela: se encarregue dos meus problemas, que eu me responsabilizo pelos seus. Então é isso que nós temos que acreditar. Como é que Jesus vai poder mostrar lá para você que tem saída, se você não se reúne em torno dEle? Gente, tristeza das tristezas. Quantas famílias que se dizem cristãs, que não se reuniram nenhuma vez para fazer uma preparação para o Natal? Nenhuma. Mas quantos, inclusive, se vestir de Papai Noel? Coincidentemente, o Papai Noel tem aquela roupa vermelha, porque foi usado pela Coca-Cola, no ano de 1931, para fazer uma grande propaganda do Natal. E ficou até hoje com a mesma roupa. Talvez você tenha se vestido de palhaço como eles. Se vestir de Coca-Cola. As cores da Coca, para anunciar para as crianças que o Natal é falso. Talvez você não encontrou de fato com esse menino. E aliás, por que ele nasce menino? Porque é a árvore que vai crescer, para dar fruto, que é a bênção. E ele veio ser a nossa bênção. E não é uma bênção só não. Leia o primeiro capítulo de Efésios. Lá está explícito de que Deus reservou para mim e para você, desde antes da fundação do mundo, toda a bênção possível e imaginável. Mas que essa bênção só tem um caminho para chegar até você. E esse caminho tem nome. E esse nome é Jesus. Então peça para Ele: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso fazer essa experiência, Senhor. Se eu necessito, Jesus, com urgência. O Senhor sabe, Senhor, o quanto eu preciso de um encontro pessoal contigo nesse acampamento.
Não só nesse acampamento, não. Agora, Jesus. O Senhor sabe o quanto eu necessito. O Senhor sabe que eu também tenho na minha mão esse papelzinho, Senhor, onde está escrito que eu estou condenado, que eu tenho uma doença grave, que eu tenho uma dívida. Tem nesse papelzinho escrito que eu não presto, que eu não valho nada, que tudo dá errado na minha vida. Tem esse papelzinho escrito numa delegacia de que eu sou um criminoso, de que eu sou drogado. O Senhor sabe que eu trago comigo esse papelzinho escrito que eu sou um prostituto, uma prostituta, um homossexual, um adúltero. Tem muitos papéis que escreveram, Senhor, a meu respeito, e alguns fui eu mesmo que escrevi, Senhor. Escrevi e reescrevi com os meus pecados. Por isso o Senhor sabe o quanto eu necessito. E eu estou aqui para dizer, eu quero, Senhor. Eu quero vê-lo, Senhor. Eu quero tocar seu coração, Senhor. E eu preciso que o Senhor venha urgentemente tocar meu coração, Senhor. Senhor, eu estou feito aquela menina. A minha família está feita aquela menina, Senhor. Encolhidinha no canto da sala, vendo a desgraça acontecer ao seu redor. A desgraça desse meu filho que está na droga, dessa minha filha prostituída, do meu marido que viciado em jogo, em bebida, em adultério. A desgraça, Senhor, do desemprego rondando a nossa família, das inimizades, das mentiras. Oh, Senhor, eu estou feito daquela menina. E eu quero te pedir hoje, Jesus, por tua misericórdia, toma-me nos teus braços, Senhor. Segura-me firme nos teus braços, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu estou feito Marta e Maria, desoladas pela perda de um ente querido. E eu preciso que o Senhor me segure agora, Jesus. Eu preciso que o Senhor me pegue no colo. Hoje, Jesus, hoje eu queria que você, que estava entre os doutores, ensinando a eles o caminho de Deus, que você também esteja entre a minha família, ensinando-nos o caminho de Deus, e nos ensine a irmos para casa com Maria e José, a Sagrada Família, e crescer, feita essa planta, essa semente,